Então, outro fator que vai influenciar para que o processo de degradação aeróbica, a compostagem aconteça de forma que nós queremos, então de forma desejável, é o tamanho das partículas do resíduo, o tamanho das partículas da matéria-prima que nós vamos utilizar. Pessoal, eu estou usando aqui um termo bastante simples, uma forma bastante simplória de explicar, e vocês já começaram a ver que vários fatores interferem. Então, muitas vezes, se eu quero fazer a degradação de uma matéria orgânica, eu vou ter que transformar partículas maiores em partículas de pequeno tamanho. Nós vamos falar depois sobre umidade, então nós vamos ter que ter influência para que nós consigamos ter um material que possa ser degradado, que possa passar por um processo de compostagem que resulte num composto orgânico ao final, né, de um período aí de 4 meses e possa ser utilizado com a finalidade então, de fertilização do solo. Então, o tamanho da partícula influencia. O tamanho da partícula deve estar entre 1 centímetro e 5 centímetros. Por que isso? Então, as partículas não podem ser muito pequenas para que nós evitemos a compactação durante o processo. A compactação vai comprometer a aeração. Então, para quem já fez decomposição em casa, quem fez compostagem em casa, deve ter observado que umas bolotas de erva mate ficam e depois do período, depois do revolvimento, quando o revolvimento não é feito com muito cuidado, depois de um determinado período, continua lá aquelas bolotas. Então, depois de 2, 3 meses, tem umas bolotas de erva mate. Por quê? Porque a partícula é muito fina e isso vale para qualquer partícula que tenha um tamanho menor do que 1 centímetro. Mas só pensar o oposto. Então, resíduos com partículas maiores, eles vão retardar a decomposição, porque eles vão reter umidade e, além de reter umidade, além do desejável, vão apresentar, né, a maior superfície de contato por micro-organismo. Então isso vai tornando o processo, fazendo que o processo fique mais demorado. Por isso que são alguns cuidados que nós temos que ter com relação à proporção carbono-nitrogênio e outro cuidado também com relação ao tamanho da partícula para que o processo de degradação aeróbica, para que a compostagem funcione de forma satisfatória. Então, além da relação carbono-nitrogênio que nós observamos entre materiais que são mais amarelados e são chamados de marrons e ricos em carbono, e aqueles materiais que são mais verdes, ricos em nitrogênio, nós temos que ter uma proporção ideal entre eles, mais parte de carbono para menor parte de nitrogênio. O tamanho da partícula também vai influenciar. Então, partículas sejam de compostos marrons ou verdes, com tamanho entre 1 centímetro e 5 centímetros para que o processo ocorra de forma satisfatória. Dentre os fatores que interferem a decomposição, a compostagem, temos ainda a umidade. Então, a umidade é fundamental. Nós temos que ter um pouco de umidade no nosso composto. Então, a umidade é que vai permitir que aconteça aquilo que nós chamamos de reações hidrolíticas, de reações de quebra de material em presença de água. Água, lise, quebra. Então, a lise, né, desse material precisa apresentar um mínimo de umidade. O que é o teor de umidade ideal do material? Deve estar entre 40% e 60%. Valores inferiores a 40%, nós vamos ter uma restrição da atividade microbiana, fica comprometida o metabolismo bacteriano. Justamente, né, não temos água suficiente para que a reação ocorra de forma satisfatória. E quando nós temos teores de água acima de 60%, começa a haver um comprometimento da aeração. Esse comprometimento da aeração, ou seja, a formação de microambientes anaeróbicos, levam à presença também da ocorrência de odores desagradáveis. Então, a ocorrência de odores desagradáveis, quando eu estou fazendo o processo de degradação aeróbico, se deve ou ao tamanho da partícula, ou à relação carbono-nitrogênio, que não foi adequada, então tamanho de partículas muito pequenas, que favorecem, né, a aglomeração, a relação muito nitrogênio e pouco carbono, e também uma grande quantidade de água, fazendo com que o meio acabe se tornando anaeróbico. Então isso acaba sendo problemas. Como é que se faz para saber? E muitas vezes eu mostro essa foto aqui, né? E vocês devem ter pensado isso. Dá para pegar o composto assim, com uma mão sem luva, né? Certamente vocês devem ter pensado. Então sempre é recomendado, pessoal, recomendo que se utilize. Nas aulas práticas a gente sempre usa, de preferência aquelas luvas de borracha com um pouco mais espessas, que a gente costuma muitas vezes chamar, né, carinhosamente e genericamente de luvas mucambo. Então são luvas que a gente utiliza e para a gente saber se a umidade está adequada, a gente pega uma porção do composto que nós estamos trabalhando e apertamos na mão. Ao apertar na mão deve ser uma gotinha d'água. Isso significa que a umidade está entre 40% e 60%.
Quando nós apertamos e não sai água nenhuma, significa que o composto está muito seco. Ao passo, né, de que se nós apertarmos e começar a escorrer água, nem precisamos apertar e está escorrendo água, o teor de umidade está muito elevado. E como é que nós podemos resolver esse problema? Quando a umidade está baixa, é simples, basta adicionar água ao processo, ou o chorume resultante desse processo pode ser adicionado na própria leira ou na pilha que nós estamos trabalhando. Então se coloca esse líquido novamente sobre a pilha de composto para aumentar a umidade. E toda vez que nós notarmos que a pilha está muito úmida, então a gente apertou, saiu várias gotas d'água, escorreu um fiozinho de água, né, entre os dedos da nossa mão, o que a gente pode fazer é fazer um revolvimento do material. Ou seja, o material que está mais interno é trazido para a superfície, para perder umidade para a superfície, e aquele material que estava mais externamente à leira, acaba sendo incorporado ao seu interior, e esse processo facilita a troca, né, de água, a perda de água, e facilita a oxigenação e a secagem também do material. Então, outro aspecto que influencia muito a umidade. Muitas vezes, processos de degradação aeróbico que não são corretamente conduzidos e resultam em odores desagradáveis, em mau cheiro, muitas vezes é o excesso de umidade que está acontecendo. Nós vamos orientar muitas vezes o produtor, ou nós vamos trabalhar e dizemos assim, não precisamos, fizemos uma pilha em forma de pirâmide, não precisa nem botar nenhuma proteção em cima, não precisa botar uma lona. Lógico, né, pessoal, depende das condições climáticas de cada região. Durante muito tempo Pelotas, se a gente fizesse isso, não ia dar certo. Hoje a gente já sabe que passa dias e dias, algumas semanas sem ter uma chuva de volume adequado, e talvez hoje funcionasse dessa maneira. Quem for trabalhar em regiões mais secas, o processo provavelmente funcione e seja o oposto que nós temos na região. Talvez a gente tenha que colocar água, né? Tenha que molhar a nossa pilha de composto para que a umidade consiga ficar entre 40% e 60%, e a partir daí nós temos o processo de degradação ocorrendo de forma satisfatória. Dentre os fatores que influenciam a compostagem, a decomposição aeróbica ainda, é fundamental, nós estamos falando em processo aeróbico, a aeração do material. Então, a aeração é o principal mecanismo capaz de evitar os altos valores de temperatura durante o processo de compostagem. E, além disso, esse revolvimento aumenta a velocidade de oxidação e a diminuição de emanação de odores, pelo que nós tínhamos falado na parte anterior. A presença do oxigênio a gente diz que é fundamental, né? Primordial. Sem oxigênio o processo não acontece. Então, o processo não acontece de forma aeróbica. A aeração é feita por revolvimento. Esse revolvimento pode ser manual, pode ser mecânico. Então aqui é um galpão, né, justamente, que trabalha a nível industrial com o processo de decomposição. O revolvimento pode ser manual, então usando um forcado, usando um ancinho, né, a gente consegue fazer também um revolvimento material para fazer a incorporação de oxigênio no interior da leira, para fazer com que ocorra a perda de umidades, né, que podem estar em níveis elevados. E além disso, ainda a aeração ela facilita, né, o processo de troca de temperatura quando nós temos um processo em que a temperatura é muito elevada. Tecnicamente se recomenda revolver a leira a cada 3 dias nos primeiros 30 dias e depois a cada 6 dias até o término daquela primeira fase. Ou seja, quando as temperaturas começam a baixar de 40 graus. Como é que a gente faz para medir a temperatura? O próximo fator que influencia, né, que é a temperatura, a gente vai conversar sobre isso aí. E existe uma maneira bastante simples, né, de se medir a temperatura da leira. Claro que você já deve ter pensado, né, como é que a gente mede a temperatura. A gente usa termômetro para fazer a medição de temperatura, para mensurar a temperatura. Mas existe uma técnica bastante prática, né, que eu vou comentar com vocês. Então, a temperatura, pessoal, ela se constitui no fator que influencia o processo de degradação, o processo de compostagem, e mais do que isso, ela é o fator mais importante que vai nos indicar o equilíbrio biológico, que vai refletir a eficiência do processo que nós estamos fazendo. Então, aquela figura que a gente comentou lá no início das diferentes fases, né, da degradação, então a gente sabe que aquela fase inicial, a temperatura vai se elevar a 45, 65 graus, podendo chegar a 70 graus. E é fundamental que essa temperatura ocorra justamente para que nós consigamos identificar que o processo de degradação está fazendo destruição de bactérias patogênicas. E a gente sabe que a temperatura na sequência ela vai variar entre 30 e 45 graus, né? E quando a temperatura começar a baixar, a chegar a 45 graus ou for menor que isso,
significa para nós que nós estamos entrando já no período de maturação, ou seja, nós estamos entrando naquela fase de umificação, quando nós já temos basicamente o processo de decomposição pronto, restando ainda celulose, né, e lignina no material. Então, a medição de temperatura pode ser feita com um termômetro, como eu tinha comentado com vocês, né? Obviamente é o instrumento recomendado para medir a temperatura, ou ainda a temperatura pode ser medida de uma forma mais rústica, que é justamente a inserção de uma barra de ferro. Essas barras de ferro de construção, se faz a inserção da barra de ferro justamente no meio da leira, se deixa por algum tempo, então no meio desse nosso monte, né, de material para fazer a decomposição, se deixa um determinado momento, um determinado tempo, e após a gente retira essa barra de ferro e coloca em contato com a palma da mão. E a partir dali nós temos uma ideia da temperatura. Então antes de tocar, de agarrar ali, a gente segura de leve para ver se a temperatura não está muito quente, e indicando para nós uma fase inicial da degradação, né? Então, se a temperatura a gente observar que está bastante quente, acima de 45 graus, nós já podemos dizer que, né, esse processo está no início. Quando a temperatura está entre 30 e 45 graus, ou seja, uma temperatura que a gente sente que está quente, mas não é nada de exorbitante, essa temperatura está entre 30 e 45 graus. E quando a temperatura, a gente observar que depois de um determinado tempo, essa barra de ferro vai ser uma temperatura quase que a mesma temperatura ambiente, a gente não nota a diferença de temperatura, né? No nosso sentido do tato, significa para nós que o processo já passou pela fase de estabilização, já está umificando, né, o material. E aí, se a gente quiser verificar se de fato está umificado, basta observar algumas alterações que acontecem macroscopicamente. Então, odor de terra, não, né, uma cor escura, uniforme, isso significa para nós que o processo está decomposto. Pessoal, justamente o que eu disse para vocês, nós colocamos a mão na massa, então a gente faz uma leira de compostagem. Algumas vezes a gente faz de forma isolada, mas quando a gente faz a leira, a gente trabalha todo mundo em conjunto. E aí o afastamento social, eu não sei como é que nós vamos ter, como é que nós vamos fazer. Mas vai ser um desafio a nós trabalharmos. E aí, pessoal, o que eu tinha comentado com vocês? Para uma montagem da composteira, da leira de compostagem, né, a gente usa cerca de 70% de material que vai ser rico em carbono. Esse material aqui fala em material palhoso, poderia ser folhas, pode ser folhas trituradas de árvores, né, que caíram, capim, silagem que não presta mais, silagem velha, misturada a 30% de material com bastante, né, material que para nós, classicamente, tem bastante nitrogênio. Então, resto de alimento, casca de fruta, hortaliça, esterco, erva mate, tudo isso tem uma quantidade bastante grande, né, de nitrogênio.